Convidar você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos trabalhar aí, a partir do versículo 7, mas deixa sua Bíblia aberta aí, vamos orar, que a gente vai lendo depois e vamos analisando aí. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque temos a liberdade, temos a oportunidade, meu Deus, podemos estar aqui reunidos para ouvir aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Afasta de nós agora, meu Deus, toda inquietação, todo problema, meu Deus, que possa ficar lá fora, que toda distração, meu Deus, não se faça presente aqui, e que o Senhor me use, meu Deus, com aquilo que o Senhor quer trazer à sua igreja nessa noite, que o Teu Espírito Santo transforme essa mensagem de forma individualizada a cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 3, versículo 7, é uma das cartas que Jesus escreveu ali para 7 igrejas da Ásia. A carta é a igreja de Filadélfia. E eu quero que a gente leia essa carta, eu vou ler por partes, para a gente ir analisando e trazendo, contextualizando para os nossos dias. Então, a partir do versículo 7 vai dizer assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, aquele que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, para que ninguém possa fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus começa escrevendo essa carta para a igreja de Filadélfia, e a gente já pode ver aqui algumas características da igreja. Jesus vai dizer que ela é uma igreja que tem pouca força. Quer dizer, vai nos demonstrar que é uma igreja que talvez era uma igreja nova, talvez era uma igreja frágil, talvez uma igreja pequena, talvez uma igreja com poucos membros, talvez uma igreja ali que estava recém-inaugurada, talvez uma igreja, alguns teólogos acreditam que pode ser uma igreja que era composta mais por escravos do que por pessoas ricas, abastadas. Então por isso que Jesus vai dizer que aquela igreja tinha pouca força, mas Ele vai pegar essa pequena igreja e vai trazer promessas grandiosas para ela. Apesar da pouca força, apesar da pequena, talvez assim, pequena representatividade, em relação às outras igrejas, Jesus vai dizer que essa igreja ia receber heranças ali, ia receber recompensas do Senhor muito grandes, porque eles tinham sido o quê? Eles tinham guardado a palavra, eles tinham sido fiéis. Então é nisso que eu quero trazer essa noite. Eu quero falar sobre portas abertas, sobre portas que Deus pode abrir para cada um de nós. Basta que nós sejamos como essa igreja, que apesar de não ter forças, apesar de não possuir assim grandes multidões de pessoas, grandes membros, talvez grandiosos, até templos, não podemos dizer assim naquela época que era muito pequeno, mas ela por ter sido fiel, por ela ter sido uma igreja que guardou a palavra, ela ia receber recompensas. Jesus vai dizer que Ele abriria portas, e que essas portas que Ele abrisse, ninguém poderia fechar. É uma promessa grandiosa, e se nós aplicarmos isso para nós podemos também imaginar que Deus pode abrir portas para nós, e portas que ninguém poderão fechar, portas que não poderão ser fechadas, portas que não poderão ser trancadas. Por quê? Porque quando Jesus abre uma porta, a palavra de ordem de Jesus, ninguém pode mudar. Então é isso que é o tema da minha mensagem dessa noite, que está aqui no telão. Deus tem uma porta aberta para a sua vida. E como que eu vejo, como que eu reconheço essas portas, Como que eu me porto para que Deus possa abrir essas portas? A primeira
coisa que eu vejo, que eu trago aqui, é que Jesus não apenas conhece as nossas fraquezas, né? Conhece as suas fraquezas, mas Ele pode colocar diante de nós grandes oportunidades, né? A primeira característica que eu vejo clara aqui é que Jesus reconhecia a fragilidade dessa igreja. E olhando para nós, né? Trazendo essa mensagem ao nosso coração, para nós, Jesus conhece as nossas fragilidades. Jesus conhece, às vezes, as nossas dificuldades. Às vezes Jesus olha para nós e entende que às vezes nós não temos a força, nós somos frágeis, né? Nós somos pecadores. E mesmo assim, Ele vai nos dizer que se nós formos fiéis, Ele vai abrir essas portas, né? Essa declaração de Jesus é tão interessante, né? Porque se a gente for para a próxima igreja de Laodiceia, Jesus já vai começar a carta de forma diferente. Vai dizer que a igreja de Laodiceia era muito rica e próspera, mas na verdade ela era uma igreja miserável. Isso mostra para nós que a visão de Deus em relação a nós não é a mesma visão nossa. Às vezes, até trazendo para a questão de igrejas, né? Às vezes nós olhamos para grandes igrejas, grandes concentrações de pessoas, imaginamos que o poder de Deus está operando naquele lugar. Está sendo maravilhoso, claro, pode estar, não tenho dúvida disso, mas não quer dizer que, pela nossa visão, por olharmos às vezes por igrejas tão grandes e com tantos membros, às vezes não pode agir o poder de Deus também em pequenas casas, né? Em pequenas congregações de pessoas ali, pequenas garagens, né? Que podem estar ali tendo uma reunião de pessoas. O poder de Deus pode estar agindo ali fortemente. Não é pelo tamanho, não é pela riqueza, é pelo poder de Deus. Não é pela nossa força, mas é sim pelo agir do Senhor. Jesus, Ele reconhece, Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele pode colocar diante de nós grandes portas, abrir grandes leques de oportunidades, para a nossa vida profissional, a nossa vida sentimental, o nosso lar, né? Às vezes nós estamos precisando de tantas aberturas de portas, né? Nós estamos precisando de tantas portas serem abertas. Às vezes nós estamos passando por tantas portas trancadas, né? Às vezes uma porta financeira, às vezes uma porta dentro da nossa casa, né? Um relacionamento conturbado, às vezes um problema com o filho, um problema com o pai, um problema com o irmão, um problema com o parente, um problema no trabalho, né? Parece que as portas do nosso trabalho às vezes só se fecham, parece que nada abre mais, parece que tudo tem dado errado. Mas eu quero que você nessa noite entenda que não é às vezes pelo que você vai fazer, não é pelo que você vai tentar buscar de oportunidades, mas sim pelo poder de Deus. E o segredo para essa abertura de porta, né, continua no próprio versículo 8, né, quando Jesus vai falar assim: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, para que ninguém possa fechar. Sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Quer dizer, o segredo, né, Jesus vai dizer assim: sei que você tem pouca força, mas, né, tem outra versão que vai falar entretanto, né, uma ideia assim de oposição, né, contrária, mas uma ideia circunstancial. Você guardou a minha palavra. Então o segundo ponto dessa noite é que a minha fidelidade vence a minha falta de força. Eu ser fiel ao Senhor, que vai trazer para mim, que vai fazer com que o Senhor reconheça a minha falta de força e abra as portas, porque eu sou fiel. Lá em 2 Timóteo 2,13, vai dizer assim: se formos fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Se nós formos fiel, Deus será fiel conosco. E a nossa fidelidade, ela é uma fidelidade que corresponde em obediência. Ser fiel é ser obediente. Guardar a minha palavra, Jesus quando diz guarde a minha palavra, é ser obediente. Obedecer é uma decisão pessoal, ela não depende da circunstância em que você está. Você decide obedecer, não é a circunstância que você está vivendo que faz você obedecer.
Eu trouxe um texto aqui que eu gostei muito, que fala assim: Salomão foi infiel tendo tudo, Jó foi fiel perdendo tudo. Os filhos de Eli se contaminaram estando rodeado de sacerdotes. Daniel não se contaminou, estando rodeado de más influências. Davi foi infiel sendo rei. José foi fiel sendo servo. Adão pecou no paraíso. Jesus obedeceu no deserto. Zaqueu arrependeu-se e escolheu dar as riquezas aos outros. O jovem rico se entristeceu ao ser convidado a dar tudo o que tinha para seguir Jesus. Não é a circunstância que faz você obedecer, é a sua decisão. Não é ser próspero ou ser pobre, não é ser rico ou pobre, ou ser rei ou ser servo. O que faz a gente tomar a decisão de obedecer é a nossa vontade. Se você quer ter portas abertas na sua vida, você tem que ser fiel, e a sua fidelidade, ela corresponde através da sua obediência. Terceiro ponto também muito importante para a nossa vida: a minha falta de força não pode justificar a minha inércia de abrir a porta por dentro. Às vezes nós estamos querendo que Jesus abra uma porta, mas nós estamos inércios também em abrir a porta por dentro. Às vezes, o que você precisa é você dar o primeiro passo. Lá em 2 Pedro 2,19 vai dizer: pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que tem te dominado? O que tem te prendido? O que tem feito você ficar preso por dentro? O que você tem feito que você não consegue abrir a sua porta por dentro? Às vezes você tem passado aí um problema no seu trabalho, mas você tem mudado a sua atitude. Você tem tido um problema no seu casamento, mas você tem mudado o seu temperamento. Você tem tido algum problema de relacionamento com a sua família, com um amigo, às vezes até mesmo com um vizinho, mas você tem mudado a sua personalidade. O que você tem feito para abrir a porta do lado de dentro? Qual a atitude que você tem tomado? Ou você também está na inércia de: não, Jesus vai abrir a porta, eu não tenho que fazer nada. Qual a atitude que você tem tomado? Qual o pecado que tem feito a sua porta ficar trancada por dentro? Você também precisa dar um passo. Às vezes o seu problema é porque você, que está do lado de dentro, não dá o primeiro passo. Pense nos relacionamentos que você tem perdido, às vezes, porque não tem feito uma mudança de comportamento. Às vezes o problema no seu trabalho, parece que tudo é um problema em volta, mas o problema é você mesmo. Você precisa mudar o seu comportamento, você precisa, às vezes, abrir a porta. Pedro vai deixar isso claro. Às vezes você tem deixado se dominar por coisas que têm mantido as portas da sua vida fechadas. Outro ponto que eu quero trazer: a porta aberta, por vezes, está ligada a um surgimento de uma oportunidade. Às vezes você não tem percebido as oportunidades que têm aparecido na sua vida. Lá em Colossenses 4:3, Paulo vai dizer: ao mesmo tempo, ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pela qual estou preso. Paulo estava orando, pedindo uma abertura de uma porta para pregar o Evangelho. E você, o que você tem observado as oportunidades? Paulo pede para que seja aberta uma porta de oportunidades. Lá em 1 Coríntios 16, versículo 8, Paulo vai dizer assim: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários contra ela. Mas Paulo entendia que ele estava atento às oportunidades. Às vezes você está dizendo que às vezes as oportunidades não estão na sua vida, não aparecem, mas às vezes você também não tem observado as oportunidades que Deus coloca dentro de você. Tem uma historinha, uma piadinha que conta há muito tempo, de um homem que estava em volta de uma enchente, preso em cima de uma casa, e ele estava lá. E aí veio um rapaz de barco, ele falou: não, Deus proverá. Falou: não, vamos embora, Deus proverá. E vem o cara do helicóptero, o corpo de bombeiro, e para resgatar ele: não, Deus proverá. E ele morre na enchente.
E ele chega no céu e fala: Senhor, eu disse, o Senhor é proverá. E falou: rapaz, eu mandei o rapaz do barco, mandei o cara do helicóptero, você não quis. Às vezes nós estamos vivendo isso. Deus tem dado oportunidade, mas nós estamos o quê? Atentos às oportunidades. Você tem que estar atento. Você não pode simplesmente se contentar com o primeiro não. Eu costumo falar lá na empresa que eu trabalho em ramo de posto de gasolina, então a gente atende muitos clientes por dia. São vários clientes, e hoje o frentista ele não pode só colocar a gasolina, ele tem que vender algum produto. Eu falo, meu irmão, se você for no posto, compre algum produto, ajude, porque aquele produto às vezes ali que está pagando as despesas, porque só o combustível hoje não é suficiente. E aí a gente fala, vai ensinando o frentista, ofereça, e às vezes o frentista vai e começa nos primeiros dias de trabalho e oferece para alguém, e aí volta e fala, falou não. Eu falei, é assim mesmo. Você vai receber 99 nãos para receber um sim. A vida de vendedor é essa. Quantos nãos que um vendedor recebe para receber um sim? Porque se ele recebesse só sims? Quantas vezes você entrou na loja e a vendedora te perguntou se você precisa de alguma coisa? Você falou, não, só estou olhando. Você imagine quantas pessoas passam ali por dia nessa mesma situação, mas mesmo assim ela se permanece persistente, ela não deixa de oferecer. Todos que entrar, ela vai oferecer o produto. A nossa vida tem que ser assim também. Nós não podemos nos contentar com os nãos, nós não podemos contentar com as portas que se fecharam. Paulo falou, porque abriu uma porta de oportunidade, ele estava ali em Éfeso, e ele ia permanecer, e ele estava buscando a oportunidade de pregar o Evangelho. Você tem observado as oportunidades que têm aparecido à sua volta? Você tem observado as oportunidades que Deus tem colocado no seu caminho? Às vezes a porta aberta é uma oportunidade, e você precisa o quê? Estar ligado nessas oportunidades. Você precisa estar atento às oportunidades. Às vezes uma oportunidade de um emprego surge até mesmo com uma proposta despretensiosa. Às vezes uma oportunidade, Deus tem colocado pessoas no seu caminho. Você precisa estar atento a isso. Segundo ponto, próximo ponto, e eu queria que você prestasse muita atenção, esse é um ponto muito importante. Está lá no versículo 9, ele vai dizer assim: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou, novamente Jesus vai dizer, que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Claro que aqui esse povo passava por uma grande provação, né? A gente acredita que a provação aqui poderia ser uma perseguição do Império Romano, ou até mesmo a ideia futura da volta de Jesus. Mas o que é interessante nessa passagem é que Jesus, o anjo ali vai falar, Jesus vai mandar essa mensagem: visto que guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Quer dizer, a principal ponto da palavra de Jesus que eu preciso guardar é a perseverança. Por isso, a porta aberta, por vezes, é um auxílio providencial para quem está perseverando diante das lutas. Às vezes, o que você não tem entendido é que você às vezes precisa perseverar. Eu falei agora do vendedor, que recebe muitos nãos. A nossa vida com Jesus também é uma vida de perseverança. Essa igreja, ela simplesmente não guardou a palavra, mas ela foi perseverante. E Jesus vai fazer promessas maravilhosas, vai dizer que aqueles que falam mentira, que aqueles que são a sinagoga de Satanás, que são os inimigos daquele povo, que são aqueles que contam mentira, eu farei eles prostrarem aos seus pés, e todos eles vão reconhecer que eu o amei. Quer dizer, quando eu sou perseverante, quando eu guardo essa palavra no meu coração, e essa palavra ela
ela me faz perseverante, ela me faz lutar mesmo nos tempos difíceis, né? Ela me faz vencer mesmo nas dificuldades. Eu sou perseverante mesmo no tempo bom, mesmo no tempo ruim. Quando eu guardo a perseverança, quando eu sou perseverante, Deus vai me honrar e as portas vão ser abertas. E Ele vai dizer mais, Jesus vai dizer mais: eu guardarei você na hora da provação. Quando eu sou perseverante, quando vier a hora da provação, que todos nós passaremos por provações, Jesus vai nos guardar. Jesus vai nos guardar. Se você for perseverante na palavra. O segredo de ter uma vida próspera, de ter portas abertas, é a perseverança. Às vezes nós nos fraquejamos mais. Nós, às vezes, estamos tão próximos de Jesus quando estamos passando por alguma dificuldade, mas logo passa o problema, passa a dificuldade, nós deixamos de perseverar. Às vezes está faltando perseverança para, no nosso casamento, né, lutarmos mais pelo nosso casamento. Às vezes está faltando perseverança para orarmos mais pelo aquele que está desviado, pelo aquele filho que está desviado, pelo aquele irmão que está desviado. Eu falo por mim, às vezes falta perseverança, me cansa orar. Eu sou sincero, às vezes me cansa, eu estou orando tanto por isso e não estou vendo o resultado. Às vezes nós deixamos de sermos tão insistentes com o Senhor. Nós achamos que as coisas vão vir de forma fácil. Meu irmão, o que veio na sua vida de forma fácil? O que você já teve que foi fácil? Perseverar num casamento. O casamento é uma luta diária, né? A gente luta todos os dias. Quem vê a foto minha e da Amanda lá no Instagram, não imagina as lutas que nós passamos, né? A gente bota a foto lá, sorrindo, abraçado, né? Estamos lá, essa semana nós fizemos 32 anos de namoro, né? Porque continuamos namorando, 32 anos, que bênção, né? Mas ninguém imagina que foram os 32 anos, foram muitas lutas. Foram 30 anos de coisas boas, mas uns 2 anos, aí se somar tudo, foi de luta. Poucas lutas, mas foram lutas difíceis. A vida é assim, a gente tem que perseverar, nada vem fácil. Aquela história, né, do coelho e da tartaruga, aquilo é verdadeiro. Não adianta você achar que você é muito bom, que tudo vai dar certo na sua vida. A tartaruga, ela foi permanente, ela foi todo dia ali, ó, no passinho dela, e ela chegou na frente do coelho. Aquilo é verdade. Às vezes nós vemos na empresa assim, pessoas chegando com gás todo. Passa 30 dias, o gás acabou. É bom aquele que todo dia está trabalhando, está persistente, está lutando, né? Não deixa de perseverar. As coisas não são fáceis. Uma carreira não é fácil, né? Às vezes, ontem eu fui na formatura do Benhu e da Camila, de odontologia, estão ali no começo da carreira, não imaginam as lutas que tem para frente, e eu estava estudando para essa palavra, eu falei isso com eles, sejam perseverantes, né? Às vezes vem o Emílio ali, né, com a sua clínica, mas não imaginam quantas cacetadas, né, Emílio, que foi para chegar naquele momento. A gente precisa perseverar, esse é o grande segredo de guardar a palavra. Por menor força que eu tenha, quando eu acredito na palavra de perseverança, recebo o fortalecimento de Deus, e as portas abertas surgem para mim, e por fim, meus adversários acabam desistindo da luta. Seus adversários aqui não são os seus inimigos lá no seu trabalho, não, são os adversários mesmo das adversidades da vida, às vezes uma doença, às vezes um problema de saúde. Lute, persevere. E por fim, lá no versículo 11, venho em breve, promessa de Jesus, retém o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Essas é as promessas de Jesus, essas são as promessas dele. A gente está vendo aqui que Jesus
estava ali no ambiente ali da igreja, né, no ambiente terreno. Aqui a gente já vê o ambiente do céu, né, um ambiente celestial. As promessas não são só para essa vida, são para a vida vindoura. Jesus, Ele é a porta, Ele é a passagem, Ele é o caminho para a salvação em Deus. Meu irmão, a melhor porta que você pode abrir é a porta da salvação. A melhor porta que você pode receber na sua vida é Jesus no seu coração. Lá em João 10:9, Jesus vai dizer: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu sou a porta. A melhor porta que você pode abrir para a sua vida é Jesus no seu coração. Ele é a porta, Ele é a passagem, Ele é o caminho e Ele é a salvação. Persevere, busque a Jesus. Mesmo, não sei, talvez você tenha passado por alguma dificuldade, você está precisando realmente de uma porta sendo aberta, mas busque o Senhor de todo o seu coração, porque mesmo se a porta estiver fechada, Ele vai estar do seu lado. Mesmo se a porta não abrir nunca, Ele vai estar do seu lado. E Ele vai estar do seu lado para abrir as portas certas. E eu te digo, meu irmão, a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele abre, Ele coloca no seu caminho, ninguém pode fechar. Jesus é real. Ele é a solução dos seus problemas. Nele não há sombra de verdade. Ele é a verdade. Melhor do que prosperar é ter o Deus que prospera. Melhor do que ter qualquer oportunidade corriqueira é ter o Deus que nos abençoa e que as suas misericórdias estão sobre a nossa vida todos os dias. Melhor do que qualquer porta é você estar firmado na rocha e estar do lado da verdadeira porta. Para terminar, lá em Romanos 8:38 vai dizer, Paulo vai dizer para nós: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Confie no Senhor, se agarre nele. As portas vão abrir e as portas vão fechar, mas quando você está com Ele, tudo vai passar. Até as portas fechadas você vai ver lá na frente que elas foram fechadas na hora certa, no momento certo. Que aquela porta talvez se abrisse para você, talvez você não estava preparado para ela. Talvez aquela situação que você tanto orava, você não estava preparado para ela. E talvez a porta que vai fechar vai ser uma porta de tristeza, mas a verdadeira alegria está no Senhor, porque nem a morte, nada pode nos separar do amor dele. Amém? Deus tem uma porta para você, meu irmão. Deus tem portas a abrir na sua vida, mas confie nele, seja perseverante em buscar o Senhor. Você está aqui numa corrente de oração, não pense só em 7 semanas, pense numa vida na presença dele. Talvez eu poderia responder como Jesus, né? Não 7 semanas, mas 70 vezes 7. É ser perseverante, é orar perseverante. Sei que isso aqui é um simbolismo, mas esteja perseverante. Não pense que se passar 7 semanas, talvez a sua porta até abrirá aquilo que você tem pedido ao Senhor, mas melhor do que passar por essa porta é passar com Jesus por ela. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque temos o Senhor na nossa vida. Temos a sua palavra, meu Deus, que nos ensina tantos ensinamentos profundos. Senhor, como é maravilhoso ver o Senhor escrevendo para uma igreja pequena, sem força, mas que aquele que guardou a sua palavra, perseverou, estará amparado pelo Senhor, que o Senhor vai abrir as portas, meu Deus, e aquela porta que o Senhor abrir, ninguém pode fechar. Isso é promessa, meu Deus, é promessa para nós, é promessa para a igreja de Filadélfia, mas é promessa para cada um de nós. Aqueles que são fiéis, aqueles que guardam a Tua palavra, aqueles que têm os pés caminhando, Senhor, nos caminhos que o Senhor tem determinado, meu Deus, o Senhor será fiel.
porque a Tua palavra é fiel, o Senhor é fiel, a Tua palavra se cumpre, nós cremos nisso, e cremos, Senhor, que o Senhor vai cumprir, e que portas serão abertas, e que a porta que o Senhor abrir, nada poderá nos fechar, nada poderá atrapalhar. Queremos confiar no Senhor, que o Senhor console o nosso coração, mesmo quando as portas não se abrirem, mesmo quando aquela porta que o Senhor vê que não é boa para nós, o Senhor vai fechar, e nós vamos enxergar lá na frente que ela foi boa para nós. Nos ajude, Senhor, a perseverar, nos ajude a caminhar nessa terra, é que eu te peço em nome de Jesus, amém.